Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Eu estive, nesse final de semana, na encantadora cidade de São Benedito do Rio Preto, fazendo parte das festividades dos 69 anos da cidade, e estive lá desde a sexta-feira, o sábado e o domingo, porque dificilmente nós vamos encontrar no Brasil, ultimamente, em um período de crise como esse, um prefeito que, para comemorar o aniversário da cidade, teve que começar as inaugurações a partir de quinta-feira. Foram inúmeras inaugurações, como sistema de abastecimento d'água, reforma de escola, reforma do hospital da cidade, reforma do prédio da prefeitura, inauguração de sistema de abastecimento d'água. E o prefeito Maurício se torna, assim, uma referência na região. Prefeito que não teve a sorte, como alguns municípios, de terem obras sendo feitas pelo governo do Estado, no governo passado, e tendo sido concluída nesse. A maioria das obras do prefeito Maurício foram com recurso do próprio município, de algumas emendas parlamentares e de ajuda do governo do Estado na conclusão e na obtenção de equipamentos para a prefeitura do município. Eu entendo que, com a reforma, na realidade, toda a construção nova do Hospital de São Benedito do Rio Preto, o Hospital Cassiana Magalhães, nós temos lá uma referência na região de uma unidade hospitalar bem estruturada, adequada aos padrões do município e muito bem equipada. Eu vi do governador, vi e ouvi do governador os elogios, tanto dele quanto da equipe, do secretário de Infraestrutura, do secretário Márcio Gerri, com relação como foi construído o hospital na cidade de São Benedito do Rio Preto. Hospital esse que, como eu contei, há mais ou menos 2 anos eu estive com o prefeito na cidade e ele me levou até o hospital para que eu visse e ouvisse dele a reclamação da população no sentido de fazer um hospital diferenciado para a cidade. Eu consegui algumas emendas no valor de quase 800 mil já liberado e mais 400 mil a liberar, para que fosse refeito completamente o hospital. E o que eu vi lá foi um hospital moderno, adequado. Tivemos lá a participação também do deputado Levi Pontes, que está aqui, que olhou e viu de perto como foi planejado, organizado o hospital de São Benedito do Rio Preto. Esse hospital é um legado aos 69 anos da cidade, é um legado que ficará para todas as gerações, com todas as pessoas que falei, vereadores, secretários municipais, a população, todos eles davam graças a ter a conclusão da construção desse hospital na cidade de São Benedito do Rio Preto. O prefeito Maurício e toda a sua equipe está de parabéns, não só por uma série de inaugurações na cidade, como inauguramos uma praça lá na noite de sábado, em que várias e várias crianças se divertiam na praça lá, e todas elas com o sentimento de que o prefeito, filho da terra, amigo do seu povo, estava sendo uma referência em toda a região. Eu entendo que eu tenho feito política há vários anos na cidade de São Benedito do Rio Preto e contei que certa vez estava do outro lado do estado do Maranhão, quando o prefeito me ligou que eu tinha que inaugurar uma escola na zona rural de São Benedito, porque o ano letivo não poderia parar. E eu me desloquei até lá com o secretário para inaugurar uma obra na zona rural de São Benedito do Rio Preto. E eu entendo que nos últimos anos, nenhuma cidade daquela região tem feito tão bem para seu povo quanto a administração do prefeito Maurício. Mas tem feito porque tem acomodado um sem número de demandas
da população acomodada satisfatoriamente no sentido de organizar a estrutura municipal, pagamento de funcionário, limpeza pública, prestação de serviços na área da saúde, da educação, da assistência social, do esporte e do lazer adequadamente para aquela população. A preocupação do prefeito Maurício, não só de tornar a cidade cada vez mais agradável, mas também a cidade receber o sem número de pessoas que vêm de Urbano Santo e de Belágua para terem a prestação de serviços públicos na cidade de São Benito do Rio Preto. Eu queria parabenizar a cidade, parabenizar também os novos cidadãos que foram, inclusive minha esposa Ana Elizabeth, tiveram o título de cidadão da cidade de São Benito do Rio Preto e passam agora também terem de nascimento, através da ortoga, pela Câmara Municipal, o título de cidadão de São Benito do Rio Preto. Eu queria parabenizar os vereadores, parabenizar o prefeito, dizer da minha satisfação como deputado, como representante daquela região, em saber que a coisa pública está tão bem cuidada, saber que um deputado, o prefeito, os vereadores fazem por onde o progresso da cidade e mostrando para o governador, para os secretários, que lá, sim, reside os princípios básicos, que é de todos trabalharmos para o bem comum, para o bem da população, sem ver a questão de empreguismo, sem ver a questão de clientelismo, no sentido de que as coisas públicas têm que ser cuidadas pelo povo, pela administração. Poucos os municípios vão comemorar nessa data da maneira como foi comemorada em São Benito do Rio Preto. Por isso, eu queria parabenizar a toda a população daquela cidade.